Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde, bem-vinda. Oi, Fernando, boa tarde para você, para os ouvintes e para quem está assistindo esse CBN Brasil de Carnaval. Pois é, o Carnaval já está acabando, estamos no mês de março e o orçamento de 2025 no Congresso não foi aprovado ainda. Que movimento político pode destravar isso, Vera? Inacreditável, né? Você ainda não tem aprovada a lei que vai definir como vão ser feitos os gastos dos recursos que são meus, seus e nossos, né, Fernando? Realmente é bem bizarro. A gente diz que no Brasil tudo começa de verdade depois do Carnaval, e esse ano, como o Carnaval foi mais tarde, parece que as decisões também ficam para mais tarde. Mas, na semana passada, foi enviado para o Supremo uma proposta de acordo para cumprir aquela exigência do ministro Flávio Dino de que as emendas parlamentares tenham rastreabilidade e transparência. É um plano de trabalho. O ministro imediatamente chancelou, ou seja, ele deu aval para aquilo, mas mesmo assim ele submeteu ao plenário, ao pleno do Supremo, por meio de julgamento virtual. E aí esse julgamento virtual chegou ao fim em pleno Carnaval. Na segunda-feira de Carnaval foi dado o último voto e com isso se fechou uma unanimidade a favor desse projeto, desse plano, que foi apresentado em conjunto por deputados e senadores e também pelo Executivo, ou seja, tanto senadores e deputados quanto o governo se comprometem com uma série de regras para que essas emendas sejam finalmente rastreáveis e transparentes. Então, com isso, o ministro Flávio Dino liberou a execução das emendas do ano passado, que estavam ali represadas, e as desse ano. E como tudo que parece mover o Congresso se dá na base das emendas, isso vai facilitar um acordo para a aprovação do orçamento desse ano. Eles diziam que era uma questão ali de mérito, portanto, você não podia votar o orçamento sem saber exatamente quanto você poderia dispor de emendas, como elas poderiam ser aplicadas. Mas, na verdade, era uma espécie de sequestro. Você mantém o orçamento refém enquanto não libera as emendas. Na verdade, na prática, era isso que estava acontecendo. Então, com esse acordo finalmente aprovado, pode ser que, voltando o Congresso, consigam compor a Comissão Mista de Orçamento e finalmente aprovar a proposta orçamentária deste ano. Mas veja, eu digo pode ser, porque ia ter uma reunião nesta quinta-feira para tratar desse assunto, já ficou para terça que vem e ainda não está composta a Comissão de Orçamento. A relatoria ainda está em disputa entre os partidos. Então, pode ser que ainda demore um pouco mais, Fernando. Agora, Vera, a gente tem visto um empenho extremo do ministro Flávio Dino para determinar rastreabilidade e transparência nas emendas. Isso já está acontecendo já há muito tempo. Finalmente teremos rastreabilidade e transparência nessas emendas? Pois é, você tem toda a razão para estar cético e duvidando, porque já se tentaram várias medidas, e o Congresso dá um jeito de driblar, dá um jeito de criar ali algum subterfúgio, alguma nova rubrica, né, que vai mudando de código e, de novo, traz uma opacidade, traz uma possibilidade de que algumas das destinações se deem sem que fique muito claro quem é que está destinando aquelas emendas. Mas eu acho que tem alguns fatores dessa vez. Primeiro, isso que você falou. Eles viram que eles encontraram um ministro obcecado e é ali que não vai desistir tão fácil. Então, pode ser que o Dino tenha vencido pelo cansaço dessa vez. E segundo, é o fato de que a Polícia Federal está no pé desse negócio. E aí tem vários inquéritos instaurados que apuram desvios grotescos de recursos. Gente que era ali comissionada para ser uma espécie de corretor de emendas que você vê que elas são pagas num dia, no dia seguinte os indicados de deputados e senadores recebem uma parte daquele valor por fora. Então tem muito escândalo rondando o Congresso para que eles entendam que, se não ficarem espertos, muitos deles vão rodar. Então eu acho que o medo
e o cansaço podem atuar para que desta vez, quem sabe, se chegue a algum bom ponto em termos de transparência dessas emendas. Tá certo. Vera Magalhães, Vera, muito obrigado e uma boa tarde para você. Para você também, um ótimo jornal. Até mais tarde, depois da apuração do Carnaval de São É Paulo, com a verdade. voz do ponto final. Tá bom. Até lá. Obrigado. Até lá. Tchau, tchau.